passar para quem está falando, para quem está coordenando. Aí precisa, pronto, de pelo menos 2 operadores para ficar cuidando disso, né, anotar, ver as sequências, botar também aqueles comentários, enquanto a pessoa está falando, pode botar na barra embaixo, botar um comentário e tal. Isso. Então, isso tudo precisa de alguém estar operando junto. Uma pessoa sozinha não dá conta de fazer. Certo. A gente podia se organizar para os próximos, já criar esse formato, já organizar esse formato e a partir daí usar esse, né? Eu acho que é legal. Pessoal, eu estou propondo que a gente discuta isso no dia 15, porque Ok. eu coloquei em algumas reuniões, algumas questões que eu tenho dúvidas sobre a gente fazer a transmissão direta, mas a gente nunca tomou essa decisão, né? Então, proponho que no dia 15 a gente faça essa discussão. Beleza. Eu acho que o Fernando assume a coordenação para a gente... Boa noite, Fernando. Boa noite, Fabiano. O Fabiano chegou aí. Boa noite a todos. Vamos esperar mais alguns minutinhos antes de iniciar a nossa reunião. Dá mais 2 minutos, o Fabiano está presente. A Roberta confirmou, né, João Pacheco? Mas não está na sala. Ela entrou, mas já deve estar chegando de volta. E a Fabiane e a professora Elaine têm alguma informação? A Elaine informou que infelizmente não pode, e a Fabiana disse se podia entrava, mas não deu sinal até agora. Eu acho que só... Não deu sinal. Não, perfeito. Fernando, aí no caso, tu não tem uma outra iluminação, porque essa luz aí que está em cima de vocês está dando um reflexo aqui e vocês estão no escuro. Vamos ver Se dá para mudar, pegar uma luz de uma outra posição. Vamos ver aqui. Apaga lá. A Mara já apareceu um pouquinho mais ali, eu acho. Melhorou um pouco. Melhorou. A senhora Roberta já está no ar, Fernando. E agora? Boa noite. A Mara está um pouco bom, porque vamos ver o Fernando como é que fica ali. Ele estava no escuro, porque essa luz que está em cima de vocês está aparecendo na tela, e aí dá um... E agora? Branco. Tá bom. Bom, agora está fora do ar e está desligada a câmera. Não, tá aparecendo. Alô? Para mim, Estão não. ouvindo? Sim, ouvindo e vendo. Estão nos vendo? Sim, aparece aqui no celular, reduz o número de telas. Eu não estou vendo. Eu estou vendo só um símbolozinho aqui, não sei o que é um desenho ali, uma imagem. Eu estou vendo bem claro um casal bem lindo, por sinal. Tá bom, obrigado. Boa noite, seu Pedro. Bom, pessoal, acho que a gente pode Eu iniciar. tenho o prazer de conhecer ao vivo, pessoalmente. Tá bem. A gente pode iniciar a nossa... Agora deu, agora melhorou. Tá ótimo. Agora ficou bom. Então, eu queria dar boa noite a todos e a todas que estão presentes nessa sala. E em nome do grupo Memória e Patrimônio de Garopaba, agradecer a todos pela presença e essa participação nesta roda de conversa. E vamos ter a fala do professor João Pacheco de Souza, que irá falar sobre a importância do casarão da Armação Baleeira de São Joaquim. Esse evento conta com o apoio do NEA, que é o Núcleo de Estudos Açorianos da Universidade Federal de Santa Catarina, e do MARÉ, que é o Movimento Açoriano de Resgate. Antes da gente iniciar o nosso evento, iniciarmos a palestra do professor João Pacheco, eu queria que a colega Mara de Oliveira... Não, vai ser o Bartolomeu. Hoje vai ser o Bartolomeu, perfeito. Eu queria que o colega Bartolomeu Faustino fizesse, então, uma breve apresentação do Grupo Memória e Patrimônio de Garopaba. Contigo, Bartolomeu. Então, gente, boa noite. O Grupo Memória e Patrimônio de Garopaba tem formação recente. Ele iniciou a partir de uma roda de conversa
ocorrida dia 22 de abril de 2021. E partimos do entendimento que a preservação da história, da memória e patrimônio de Garopaba precisa ser conhecido para que as pessoas a defendam. As pessoas apoiem e protejam o que reconhece como importante. Por isso, viemos realizando eventos como esse, de estudos, de formação, e sendo este o 10º encontro. Além disso, organizamos, com apoio da Câmara de Vereadores e a Prefeitura, a SIG, o Maré, e o Núcleo de Estudos Açorianos, a homenagem ao professor Manuel Valentim, no dia 17 de agosto. Um abraço, obrigado, a presença de todos. Bom, essa atividade nós prevemos um tempo de 1h30 como o tempo máximo dessa apresentação. Esse tempo vai ser distribuído da seguinte forma: a fala do professor João Pacheco, de 25 a 30 minutos. Em seguida, nós teremos 2 depoimentos sobre a armação baleeira de São Joaquim, que serão dados pelos professores Fabiano Teixeira e pela professora Roberta Barros Meire, que também já se encontra na sala. Após esses depoimentos, então, nós abriremos o debate para perguntas, questionamentos, comentários a todos que estiverem na roda de conversa. O professor João Pacheco de Souza é natural de Garopaba, aposentado do Instituto Federal de Santa Catarina como técnico em assuntos educacionais. É formado em biologia, tem especialização em ecologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e em direito educacional, mestrado em patrimônio cultural e sociedade pela Univille. O professor João Pacheco foi secretário de Educação e Cultura do município de Garopaba entre os anos de 1993 e 1996. Atualmente, cursa História na Universidade Federal de Santa Catarina. Atua no movimento em defesa das armações baleeiras, participa da setorial do Conselho de Cultura de Florianópolis e integra a coordenação do Grupo Memória e Patrimônio de Garopaba. Autor de publicações sobre armações baleeiras e sobre Garopaba, professor João Pacheco é autor do livro Garopaba, Breves Observações. Então, com a palavra, o professor João Pacheco, para falar sobre esse assunto importante que todos nós reconhecemos, que é a importância do casarão da armação baleeira de São Joaquim. Muito obrigado, Fernando. Boa noite a todos. É uma satisfação poder estar trabalhando esse tema, muito caro. E vamos tentar convencê-los, ou pelo menos apresentar dados que possam fundamentar para as pessoas que nos acompanham a ideia de que o casarão do centro histórico, que pertenceu à armação baleeira, realmente tem muita importância. Antes de entrar no mérito do tema, eu gostaria de fazer um destaque, que inclusive ajudou a formatar essa fala e me ajudou na minha dissertação, que é o livro da professora Wanda, da dona Wanda Lobo, que foi lançado domingo passado e que estou recomendando a todos. Tá? É uma obra que vale a pena, uma contribuição efetiva para a memória de Garopaba e um exemplo para a gente conhecer, um exemplo de vida, um pouco da sua biografia, e aí vem a recomendação. A respeito, então, da casarão, eu vou projetar aqui alguns slides e vou tentar projetar. Aí eu vou pedir socorro se eu não conseguir. Foi? Está aparecendo, pessoal? Ainda não. Ainda não.
Só um minutinho. Estou com dificuldade. Se o João puder me ajudar, João Henrique. João, tu clica ali no... Ah, agora sim. Agora deu. Deu? Deu. Beleza. Mas como é que eu tiro toda... Como é que sai? Eu estou... Aí está aparecendo, gente? Eu acho que é o João Henrique que está apresentando, né? Está apresentando, né? Isso. Imagino. Tá Vocês certo. estão vendo em tela cheia? Sim. Sim. Tá ok, Então, vou desligar meu microfone aqui. Então, beleza, gente. Aí uma das imagens, né, a importância do casarão no centro histórico, além, né, da importância, se vai se referir à edificação em si, ao contexto em que foi construída essa edificação e o período que se estende até o presente, né? Então, a ideia de falar da importância do casarão é destacar vários aspectos do processo de formação de Garopaba, né? E aí, se o João puder passar o próximo. Complicou. Voltou, João. Não, desculpa, pessoal, é que eu também tenho que aceitar as pessoas que estão entrando na apresentação. Então, quem sabe eu tento novamente aqui. Não, é que eu vi um chamado para entrar aqui, agora eu não consegui ver. Vou seguir aqui, pode seguir, João, depois eu saio. É que eu queria passar o slide, eu não sei como é que faz. Só dizer sim, não, aqui que eu vou passando. Próximo, então, por favor. Isso. Uau. Então, aí nós temos uma imagem do período em que foi a armação baleeira, à esquerda, e à direita, já no início do século XX, observar ao lado da capela da igreja, não sei se o cursor está mostrando. Então, nós temos o casarão, uma outra imagem, pode passar a próxima, que mais imagens mais atuais, da década de 50, 60, e essa já é muito, muito mais recente. Então, nós aí temos aí a ideia, né, da localização do casarão no contexto do centro histórico, né, do que a gente vai fazer agora a apresentação, uma breve descrição, que é o próximo slide. Não deu. Saiu. Não aparece, pessoal. Não aparece a minha projeção. Não aparece. Não aparece. Agora. Apareceu? Apareceu. João Sim. está Está aparecendo a descrição do casarão? É no próximo slide. Então, aí não aparece esse. Aí tem uma descrição, meu. Não estou com sorte. Agora sim, né? Seria só colocar no modo apresentação, né? Pois é. É difícil. Estou atrapalhado aqui. Não sei como é que eu não consigo colocar. Está aparecendo Mas ou não está aparecendo? A gente consegue visualizar. Dá para visualizar. E agora a descrição aparece? Aparece a descrição. Ok, João. Sim. Uhum. Ok, então obrigado. Desculpe. Então, como estava colocando, a ideia é fazer uma breve descrição, é muito breve, o Fabiano pode depois contribuir, e a obra da professora Miriam Elbes também trata. Então, o casarão, enquanto edificação, é um sobrado que, por sua imponência e estrutura, se destaca na paisagem, lógico, na paisagem do centro histórico. Faz parte do casario antigo de Garopaba, né? Uma localização privilegiada pelas características de sua edificação. Segundo a professora Fabiana Comerlato, é a única a permanecer de pé entre as armações baleeiras que existiram no Brasil. É uma edificação com 2 pavimentos, hoje pintada em preto e branco, né, com aberturas em azul. Em branco, com aberturas em azul. Na parte frontal da edificação, o segundo pavimento apresenta 3 aberturas em verga de arco pleno, cada uma com uma sacada de púlpito, e o primeiro pavimento apresenta 2 janelas em verga de arco pleno e uma porta entre elas. Ou seja, é uma edificação que está identificada com a arquitetura luso-brasileira, né?
construída no período colonial. Feito esse registro, eu queria destacar, está sendo visível, mais uma vez, só para mim, fonte de informações, é isso, gente? Por favor, confirme. É só isso, agora sim. Uhum. Certo. Então, nós temos algumas fontes de informações que nos embasam, que sustentam essa fala sobre a importância do Casarão. Então, nós temos a Miriam Elves, que publicou um livro e outros artigos a respeito das armações baleiras no Brasil, é um clássico do tema, né? E muitos dados a respeito dessa edificação nós vamos encontrar ali, né? Ela teve acesso, ela publica vários documentos de vários períodos que tratam dos relatórios, dos inventários, dos vários inventários que foram feitos no período, dos vários períodos, né? Claro que, no caso do Casarão, a partir de 1795. A professora Fabiana Comerlato publicou uma dissertação, né, sobre as armações baleiras de Santa Catarina e tem algumas páginas específicas sobre a armação baleira de Garopaba e traz uma descrição, né, mais extensa, eu fiz um recorte do Casarão. Saint-Hilaire, Auguste Saint-Hilaire, né, francês famoso, que passou pelo Brasil um bom período, que passou aqui em Garopaba em 1820, publicado num livro de visita a Santa Catarina, também faz menção, inclusive, segundo ele mesmo, teria pernoitado no Casarão. Uma outra fonte muito interessante é o livro de José Gonçalves dos Santos Silva, é uma preciosidade. O livro tem o título de Subsídios para a História da Província de Santa Catarina. É uma preciosidade. Eu vou destacar algumas citações dele, né? O APSC, quer dizer, Arquivo Público de Santa Catarina, uma fonte fantástica de informações, um rico arsenal de documentos, dos quais eu retirei muitos e está muito utilizado aqui na apresentação. O livro escrito pelo padre José Artulino Bezen a respeito da comemoração dos 150 anos da criação da paróquia, né? É um clássico nosso aqui, um livro da maior importância. A publicação da Nádia e do Djalme, que é um recorte da década de 60, mas é uma crônica sobre o centro histórico e outros aspectos, da obra, que nós vamos fazer uma discussão no próximo dia 27 de setembro, e fica o convite, né? Tem muitos dados interessantes que a gente pode estabelecer relação com o Casarão. O seu Lucas, a dona Wanda agora com o livro, mas o professor Manuel Valentim também nas suas publicações, retirei dados, mas o seu Lucas, que é o pai do Djalme, da Nádia, a dona Wanda e o Sr. Hobbes, que é um dos proprietários, eles possibilitaram uma conversa sobre esse tema, né? E dessas conversas eu colhi muitos dados interessantes e rendem uma boa publicação. Então vejam que, por mais que tenhamos dificuldade para estudar o tema, não faltam fontes. Nós temos muitas fontes de informação aqui no caso. Um outro aspecto a respeito do Casarão, eu preparei aqui, embora incompleto, uma linha do tempo dos proprietários. Pode ser que eventualmente esteja incompleto, né? Um trabalho desse requer uma pesquisa profunda. Então, eu identifiquei até o momento, né, e na sequência, quando eu tratar dos usos do Casarão, eu vou explicar melhor, né? Então, o que eu consegui registrar até agora? Durante o período em que o Casarão pertencia à Armação Baleira, era sede administrativa e armazém da Armação Baleira, cujo contrato referente à Armação Baleira de Garopaba perdurou até 1801. O 1795 é porque demarca o início do funcionamento da Armação Baleira. Mas muitos autores citam o período de 1793 a 1795 como o período da instalação da Armação Baleira. Ela teria sido iniciada em 93 e entrado em funcionamento efetivamente em 1795. Em 1801, o contrato é rompido, não tem mais, acabou o monopólio, passa a propriedade da coroa
e que de 1801 a 1816 é administrado pela Fazenda, pelo órgão relativo às finanças do governo. Né? Em 1816, no período de 1816 a 1826, há um esforço, uma tentativa de reativar, e as armações são alugadas, são arrendadas a uma empresa chamada Siqueira e Lima, que esteve presente nesse período. Efetivamente, os dados constam que em 1819, 1820, as atividades de pesca da baleia estavam praticamente acabadas, muito pouco, mas o contrato se estendeu até 1825. Em 1826, eles devolveram, né? Que durava o contrato até 1826, eles devolveram para o governo. Então, nesse período, ele esteve em mãos privadas. É importante constatar que de 1795 até 1820, a administração da armação baleeira ficou em mãos de Manuel Marques Guimarães. Tá? E aí, com a transição, o senhor Manuel Dias de Lima assume, no dia 2 de maio de 1820, a administração dessa armação baleeira de Garopaba. De 1826 a 1829, passou para a administração da Intendência da Marinha. A Intendência da Marinha, então, geriu, fez gerência, tratou do patrimônio, dos escravos, cuidou, inclusive, de atividades de pesca da baleia. A Intendência da Marinha, um órgão que foi criado exatamente, acho que, nesse período. Tem um trabalho da professora que está, nesse momento, fazendo exposição no IFSC, cujo nome me esqueci, que trata desse assunto. Em 1829, há um arrendamento da armação baleeira que se estende até 1837 para o senhor Antônio Mendes de Carvalho. Certamente o arrendamento não deu resultado, porque a pesca já estava em fase de declínio, né? Muito pouco, rendia muito pouco, e aí então é arrematada por dois sujeitos, que cabe ainda confirmar se eram irmãos ou eram parentes, que são Antônio Claudino de Souza Medeiros e Manuel Francisco de Souza Medeiros. São personagens que vão permanecer aí no período de freguesia, no período de vila em Garopaba, e os sobrenomes se estendem. Esses dois sujeitos aí. E aí há um intervalo de dificuldade de entender, eu vou me aprofundar um pouquinho na sequência, até quando eles foram efetivamente proprietários. Né? Depois, a informação é que o seu Aldi e a dona Emília Malte foram os proprietários, de quando até 1952, a gente ainda não tem como precisar, e de 1952 até o presente, foi adquirida pelo senhor Oswaldo Westphal e hoje pertence aos herdeiros, ao senhor Robson e 3 sobrinhos, segundo as informações que eu colhi. Então, eu procurei dar um panorama, né, do percurso dos proprietários, dos possíveis proprietários no casarão. Na sequência, eu vou agora, então, falar dos usos, né, do casarão. Eu estou destacando aqui alguns usos. Esses, efetivamente, foram sede administrativa da armação baleeira e armazém. Aí podemos perguntar, para quem não teve contato com essa temática, né, o que seria uma armação baleeira? O que é uma armação baleeira? Os conceitos não faltam, eles mudam com o tempo. Né? A Miriam Elves traz conceitos, Saint-Hilaire, a professora Fabiana. Eu vou apresentar, então, um conceito que está inspirado na formulação feita pela professora Fabiana Comerlato. Então, as armações baleeiras são unidades complexas de produção e beneficiamento do óleo da baleia e outros derivados, e espaços sociais que constituíram núcleos populacionais em vários pontos do litoral brasileiro. E talvez se pergunte, né, qual é a importância, afinal de contas, qual é o valor que uma armação baleeira tinha. Muito importante porque processava, né, a armação baleeira processava e produzia, processava partes
da baleia, a baleia era caçada, era pescada, vinha para a armação baleeira e havia um processo para produzir principalmente o óleo da baleia, ou óleo de peixe, que era utilizado na iluminação, fundamental para os processos econômicos desse período que se estende lá do início do século XVII, 1602, quando se inicia a pesca da baleia no Brasil, né? E ela vai existir, essa pesca da baleia, da Bahia a Santa Catarina. E teve um papel importantíssimo nos processos econômicos. A iluminação e para as atividades públicas, para as atividades, até que se crie, se invente outros insumos que facilite a iluminação, o óleo da baleia foi o principal fator de iluminação e, por extensão, das condições de vida, né? Tanto de produção econômica quanto das condições de vida. Casas religiosas, casas de saúde, instituições, residência, né? Então, as armações baleiras, a armação baleeira de Garopaba entra nessa rede muito importante, né? Então, serviu efetivamente até o seu encerramento enquanto sede administrativa da armação baleeira, que deve ter se estendido ali para 1837, mais ou menos, né? E armazém porque guardava, era uma edificação de porte, e aí podia guardar o material até para a sobrevivência, para a manutenção das atividades e da sobrevivência da população baleeira. Eu destaco aqui de visitas, não sei se propriamente podemos chamar de visitas, dentre outras, Augusto Saint-Hilaire, que já citei, teria pernoitado no casarão aí no dia 20 de maio para 21, né? Faz um relato da sua passagem por Garopaba, né? como de toda Santa Catarina, indo para o Rio Grande do Sul, e os dados indicam que Dom Pedro I teria pernoitado em Garopaba. Efetivamente, se foi na armação, não temos uma comprovação, né? Mas é possível que Dom Pedro I tenha pernoitado aí como uma figura ilustre. Um outro uso que é pouco trabalhado é a presença, o uso do espaço do casarão e certamente das outras instalações da armação baleeira, porque a armação baleeira contava com um conjunto de equipamentos, de casas, né? Não era só administração, tinha as residências, tinha o próprio engenho de frigir, o tanque, o depósito de óleo. E eu destaco aqui da obra do José Gonçalves Santos Silva, 4 passagens. E aí, o livro, como eu citei, né, aqui faz a citação muito pequena embaixo. Então, de 1808 a 1815, né, eu destaquei 4. Dia 9 de outubro de 1808, né, vejam que esse período está relacionado com as disputas com o território do Uruguai e um período também com a Argentina, enfrentamento militar. E certamente tem relação, né, essa passagem de tropas por aqui. No dia 9 de outubro de 1808, né, chega a Garopaba 3 companhias de regimento de terra, né, em marcha para o Rio Grande, continuando a 10 a marcha. Passaram rapidamente aqui, um pernoite. Né? No dia 14 de novembro, né, chegaram aqui a Garopaba 468 homens da região de São Paulo, em marcha para o sul, comandados pelo sargento-mor Joaquim Mariano de Moura e Lacerda. Né? Olha, veja, o registro é atribuído a Manuel Marques Guimarães, que era o administrador da armação baleeira. Em 1809, passou em Garopaba o tenente-coronel João Giacomo Bauman para o continente do Sul a inspecionar e passar a revista às tropas. E ainda, em 1º de janeiro de 1815, chegou aqui, entre parênteses, Garopaba, para efetivamente a tropa de São Paulo, que segue para Porto Alegre, constando 630 praças, e aí tem todo um conjunto de dados. Eu destaquei 4, mas na extensão do livro são muitas as citações que efetivamente mostram que as instalações da armação baleeira, incluindo o casarão, serviram efetivamente para fins, né, de pernoite, de repouso e de descanso de tropas militares, comandantes e lideranças, de lideranças também. Né? Outros usos, estou destacando possíveis usos, e aí destaco a freguesia, e por isso
a questão do proprietário é um assunto sério, né? Então, gente, em 1830 é criada a freguesia de Garopaba. Eu não vou me estender, só que ela só foi instalada a partir da lei número 231, que autoriza o governo do estado, o governo da província, a instalar efetivamente a freguesia. E delega ao governador, então, contratar uma empresa para fazer a instalação da freguesia. E aí, no livro do Padre Bezen, né, a página aqui não... Tem uma página aqui, mas agora me falhou, mas eu vou ler um artigo, a primeira condição do contrato, que foi estabelecido entre o governador e o Manuel Marques Guimarães Filho, né? Aqui é importante destacar que o Padre Bezen fez confusão entre o Manuel Guimarães pai e o Manuel Guimarães Filho, né? Ele faz crítica porque ele instalou a armação baleira e seria reconhecido como o fundador de Garopaba, né? Autores citam o Manuel Guimarães pai como fundador. Ele teve um filho que nasceu em Garopaba, em 1802, e é esse Manuel Guimarães que vem de Florianópolis para fazer a instalação, né? E diz assim o contrato, a primeira condição, vou ler só uma. Obriga-se a companhia contratada para instalar a freguesia, desde já a fazer a aquisição da capela, denominada São Joaquim da Armação de Garopaba, com os ornamentos que tiver, para servir de matriz da freguesia da mesma invocação, de uma casa aí próxima, com os cômodos necessários, em estado de ser habitada para a residência do respectivo pároco. Depois se estende, fala do terreno necessário para o cemitério da freguesia e a sua praça. Enfim, essa casa, podemos, por ilação, por inferência, entender que o casarão passou a ser propriedade do governo do Estado. É possível, a gente não tem elementos comprobatórios, mas é de estimar, não é? Pois bem, a freguesia que foi autorizada a instalar em 1846, efetivamente tem o vigário nomeado em outubro de 1847. E os registros paroquiais iniciam em 1848. Então, a partir de 1848, começam atividades paroquiais, registro de nascimento, registro de batismo, registro de falecimento, né? Casamento, batismo, casamento e morte. Esses registros são muito importantes e estão disponíveis, inclusive, na internet. Em 1848, né, precisamos pegar o dado, mas eu tenho o dado, começa a escola de primeiras letras. Inclusive, é um dos proprietários da armação que vai ser o professor. O juiz de paz é eleito a partir de 1848 e deve ter começado em 1849. Tem o delegado da freguesia, que é o representante junto à Câmara de Vereadores, aí que nós pertencíamos, então, a São José. Nós passamos a pertencer a São José, efetivamente, a partir de 1833, mas enquanto freguesia, a partir de 1846, né? E outras atividades que vão se estendendo no período da freguesia, que é a instalação da subdelegacia, subordinada à delegacia. Por exemplo, a Comissão Censitária, em 1872, eventualmente, pode ter utilizado as instalações para desenvolver os seus trabalhos, para guardar o seu material, não é? Nós tínhamos uma inspetoria do distrito escolar, nós tínhamos um conselho de qualificação da Guarda Nacional, e é bem provável, né? É provável que parte dessas instituições e atividades tenham utilizado as instalações da armação baleira. No período de vila, dando sequência aos possíveis usos, né? Possíveis, veja bem, certamente a paróquia, porque a igreja era muito pequena, por mais, né? Ela teve um aumento lá, ainda no período de freguesia, ela teve aumento. Foi instalado um conselho de intendência, foi instalada a coletoria para arrecadar imposto, a escola continua a existir, né? Tinha um órgão que era a chefia das escolas, foi criada uma agência de correios, que eventualmente pode ter iniciado aí e passado lá para onde funcionou por muito tempo. O cartório começou a funcionar já em 1875, continuou a existir as atividades do juizado de paz. Eu estou repetindo escola mais uma vez aqui, né? A escola repetindo. Vejam, esse conjunto de instituições e atividades precisavam de um espaço, e o casarão era, por excelência, o espaço existente lá. Eu não estou afirmando, eu estou apenas inferindo
que parte dessas atividades deve ter ocorrido no casarão. Eu estou destacando 1930 por causa das entrevistas. A dona Wanda, o senhor Robson, o senhor Lucas, me destacaram a partir desse período que era a memória deles. Né? Dona Wanda, efetivamente, o cartório, escola, que era administrada pela irmã do ex-governador Wilson Silveira, né? E a residência aí da família residia, a coletoria funcionou, testemunho da Dona Wanda, delegacia, cadeia, casa de comércio, num outro momento. Destaco ainda a sequência. Foi clube social, foi sede de banda de música. A Dona Wanda, inclusive, aí já é dedução a partir do livro da sua publicação, eu não tinha esse dado, né? Ela morou aí, né? E o senhor Robson testemunhou, e a Dona Wanda já tinha me falado, que o início, o município foi emancipado em dezembro, foi instalado em 30 de dezembro de 1961, e os primeiros meses de funcionamento da prefeitura, né? Tinha o prefeito provisório, o senhor Jorge Pacheco de Souza, foi aí no Casarão, né? Foi lá no Casarão. Então, e ele não precisou a data. E aí depois a sede da prefeitura passou ali para a casa que veio a ser da família, o cartório veio para ali, a família do seu Marquinhos, que era diferente à propriedade do seu Íris ali, o Celso tinha a casa também do irmão do seu Joca, o Celso Araújo. Então, passou a funcionar a prefeitura ali, a data precisa de 62, a gente precisa ainda pesquisar, né? E aí, residência da família Westphal, que também permitiu, porque vinha só na temporada, nesse intervalo permitiu outras atividades, que poderemos aprofundar e destacar. Enfim, o que eu estou... Eu não sei se o Bartolomeu está controlando o tempo, eu não sei quanto tempo eu tenho. Enfim, a gente pode perceber que no período de 1795 até os dias atuais, a gama de uso dessa edificação é muito extensa, né? É muito extensa, é efetivamente grande. E incluindo os usos, né? Pela grande quantidade de uso, pela extensão do uso, por sua arquitetura, né? Típica do período colonial e a sua majestade, vamos dizer assim, a sua presença na paisagem tem uma nobreza, tem um destaque efetivo, né? Pelo seu vínculo afetivo com muitas pessoas, com a própria população do centro histórico. Tem um vínculo afetivo pelo conjunto de atividades que os antepassados usufruíram ali, se divertiram, trabalharam, resolveram situações... 36 minutos. Já está em 36? Então, vou apresentar. Eu te agradeço. Então, a gente pode considerar o Casarão do Centro Histórico um bem cultural. Um bem cultural, pela sua edificação, pelos seus usos, pelo que ele representa, né? E aí eu destaco, em virtude do seu valor e representatividade, a gente considera que é um bem cultural. E por ser um bem cultural, há que ser protegido pelo que ele representa de valor à população, né? É um bem cultural que faz parte de um patrimônio, do contexto do centro histórico, que eu mencionei muito pouco, né? Porque o Casarão não existiu sozinho, ele estava no contexto da Armação Baleeira, no contexto da freguesia, no contexto da vila, no contexto do distrito, no período de 1924 a 1961, e o município, nos seus primórdios, teve o uso, né? Centro político e em atividades, né? Escola, cartório, etc, etc. Então, o Casarão pode, por si, ser considerado um patrimônio cultural, né? Aquilo que tem importância histórica e cultural para um país, uma cidade ou mesmo uma comunidade. E o Casarão, junto com o contexto, o seu cenário do centro histórico, é, no seu conjunto, um patrimônio cultural, né? E, sendo patrimônio cultural, preservar é preciso. Preservar é preciso. Como vamos fazer isso? Né? Aí a sociedade, a comunidade precisa se organizar e os poderes públicos precisam reconhecer. O que fazer? No primeiro momento, há um reconhecimento popular como um bem cultural, mas é preciso que as instâncias governamentais assim o façam,
reconheço, né? E as outras ações vão depender da organização, do envolvimento das pessoas, né? Então, há que se fazer algo para que o casarão seja preservado. Ele é uma propriedade privada, particular, ok, mas a sua representatividade, o seu valor extrapola a questão do bem pessoal, do bem do patrimônio familiar. Ele tem uma representatividade na história de Garopaba ímpar. Por isso, a nossa ideia de que ele seja preservado. Não estamos falando em tombamento ainda, estamos falando em preservar. E assim eu encerro a apresentação, agradecendo e pedindo desculpa pelo extrapolado tempo, né? Valeu, João. E aí... Obrigado. Vamos dar sequência, então, a essa roda de conversa, com 2 depoimentos sobre o casarão. Então, a professora Roberto Barros Meira, inicialmente, em seguida, o arquiteto e também professor Fabiano Teixeira. Roberto. Bem, boa noite, né, para todo mundo. Não sei quem está controlando o tempo, mas o João falou que teria que ser uma fala curta, de 3 a 5 minutos, né? Então, é sempre bom controlar o tempo, né? Bem, deixa eu me apresentar, eu acho que nem todo mundo me conhece, né? Meu nome é Roberta, eu sou professora da Univille, do curso de História, e também do programa em Patrimônio Cultural e Sociedade, né? E tive o prazer de ser a orientadora do João, né? A orientadora do mestrado, em que ele desenvolveu, né, uma pesquisa muito importante sobre a armação baleeira de Garopaba, né? Pesquisa inédita. E quando o João me chamou, né, para fazer essa fala, né, eu acho bem importante pontuar algumas questões, principalmente do campo da história e do campo do patrimônio, né. Me surpreendeu muito, né, quando o João, né, trouxe essa proposta de trabalhar a armação baleeira de Garopaba, né, porque, por incrível que pareça, né, apesar de ser um tema tão importante, né, ele ainda é um tema pouquíssimo estudado, né? A gente não tem quase referências na história, e no campo do patrimônio ainda mais, né? Ele é pouquíssimo tocado, né? Então, eu acho que, de certa forma, né, foi o que o João colocou, né? Garopaba tem uma história ímpar, né, para ser contada aí, né, com características muito importantes nesse caso, né, de vocês terem um patrimônio, né, construído, um patrimônio arquitetônico, né, de pé, né, não tem mais, se a gente for pensar, né, como o João falou, né, não se tem casas, né, do administrador de pé, como tem em Garopaba, né. Além disso, o casarão, né, vocês ainda têm, né, a igreja tombada, né, isso é super importante. Então, é um centro histórico muito bem conservado, né, principalmente se a gente está falando de bens ainda do período colonial, né. E de um ciclo, né, que eu acho que é muito representativo para Santa Catarina, né, porque marca talvez o que a gente poderia chamar, né, João, um ciclo econômico baleeiro, né, que ainda precisa ser reforçado, né, e nos estudos. E também, né, eu acho que é importantíssimo a gente pensar, né, na preservação do casarão, como o João colocou, né? Eu gosto muito de uma fala da professora Cristina Meneghello, da Unicamp, né, que ela diz que o centro histórico de uma cidade é o seu coração, né? Então, eu acho que é importantíssimo para a gente pensar, né, o que vocês, de certa forma, colocaram, Bartolomeu colocou no início, né, esse sentimento, né, de reconhecimento, né, também essas memórias afetivas que eu acho que
o centro histórico desperta, né? E o casarão faz parte dele, então essa memória da pesca, né? Então, das festividades que foram feitas na igreja, né? Então, realmente, eu acho que é muito interessante que fossem pensadas, né, políticas que favorecessem essa preservação do casarão, né? Acho que o João trabalhou muito bem essa questão dos usos que foram sendo dados, né? Quem sabe a proposta de criação de um museu, né, voltado para as armações baleeiras, eu acho que tem muitas possibilidades que podem ser pensadas, né? Ainda mais pela existência de um patrimônio tão rico que vocês têm, né? Não quero muito me alongar, também não sei se passei demais do tempo, né? Então, passo a palavra para o Fabiano. Tá bom, Roberto, obrigado. Então, vamos colocar agora o professor Fabiano Teixeira dos Santos com a palavra. Boa noite a todas e todos aí que participam essa noite com a gente, né? Alguns talvez também não me conheçam. Sou arquiteto, historiador Fabiano Teixeira dos Santos, já há muitos anos aí também militando pela preservação do patrimônio baleeiro em Santa Catarina, pela preservação do Centro Histórico de Garopaba, né? Parceiro aí do João, do Fernando, já há muitos anos aí. Eu fico muito feliz em ver um grupo coeso aí que está se organizando em prol da preservação, né, desse patrimônio, que é um patrimônio singular e que tem uma importância não apenas local ou mesmo estadual, mas nacional, né? Quando a gente entende a importância que o ciclo baleeiro teve para o Brasil colônia, e de que todo esse conjunto, né, de estruturas, de estabelecimentos baleeiros que existiram, né, a gente tem pouquíssimos vestígios materiais disso, né, e sendo que em Garopaba nós temos ainda o privilégio de contar com um sítio bastante expressivo, que além da igreja, da capela remanescente, conta ainda com uma edificação civil, né, que possivelmente é a última, né, de todos esses conjuntos de armações, né, caberia uma investigação mais aprofundada, mas num primeiro momento a gente já leva a crer que a última estrutura de pé ainda em uso, né, além das capelas, das armações que restou, é justamente o casarão da administração baleeira de Garopaba. E eu faço um gancho com a fala do João, quando o João falou que não se discute necessariamente tombamento, né, até porque, infelizmente, na conjuntura atual, o tombamento não está sendo mais nem a garantia de preservação de nada, infelizmente chegamos nesse ponto, né, mas esse debate é fundamental para se pensar em estratégias, né, e coincidentemente ontem, assistimos uma palestra do professor Ciro Correia Lira. O professor Ciro Correia Lira é um grande arquiteto, um dos pioneiros da atuação do IFAM no sul do Brasil, desde a década de 60, está aposentado hoje, mora no Rio de Janeiro, e comemorávamos os aniversários 34 anos da Associação Catarinense de Conservadores e Restauradores, e o professor Ciro foi convidado ontem para uma palestra que é de um tema, apresentando um tema que tem sido recorrente aí nos trabalhos dele, inclusive objeto de um livro belíssimo que ele publicou recentemente pelo IFAM, que é a preservação do patrimônio arquitetônico e o uso, a questão do uso, né? E o João nos listou aqui vários usos que esse imóvel teve desde a sua origem no final do século XVIII. E inclusive ontem, na fala do professor Ciro, nos comentários, a gente justamente falava sobre isso, que o patrimônio baleeiro em Santa Catarina, né, e que está no Brasil, tem no casarão o seu último remanescente civil, justamente porque ele nunca deixou de ser usado, ele sempre foi reutilizado de uma forma ou de outra. As edificações sem uso, por mais importantes, por mais monumentais que elas sejam, elas vão ser abandonadas em algum momento e elas vão arruinar e vão desaparecer. Isso aconteceu com civilizações inteiras, né, desde o Egito Antigo até a história mais recente. O professor Ciro, inclusive, ontem nos trouxe exemplos de fortificações do período colonial, algumas aqui em Santa Catarina, né, que foram recuperadas já a partir de ruínas, inclusive hoje se discute se deveriam ter sido recuperadas de fato ou não. Conventos, mosteiros, complexos belíssimos do período colonial que deixaram de existir porque o uso
não fez mais sentido naqueles espaços edificados. Então, quando o João traz aí a história desse uso contínuo do casarão, a gente realmente vê que a apropriação dele ao longo da história, né, é o que assegurou a preservação, a conservação dele até os dias de hoje, passados aí mais de 220 anos, possivelmente, da sua construção. Então, repensar agora esse uso, né, como um bem cultural, é o que se está fazendo aí no grupo, né, e inclusive ontem o professor Ciro foi questionado, e aí, o que fazer então com o casarão de Garopaba, né? E ele falou assim, nossa, seria formidável, eu não conheço em profundidade, mas eu penso que pela ausência desse tipo de equipamento cultural no Brasil, seria o espaço ideal para um museu que trabalhasse a memória das armações baleiras no Brasil, não só em Santa Catarina, mas no Brasil, justamente pela ausência desses testemunhos materiais que nós temos hoje no Brasil, né? E aí, ressaltando ainda mais uma importância que é, pelo menos, nacional para o casarão da armação de Garopaba, né? A gente teria muito a falar sobre os aspectos arquitetônicos, que o João já trouxe aqui, daria um livro, eu acho, a gente pode escrever algumas páginas só sobre o casarão da armação, né, destacando os aspectos arquitetônicos, destacando a sua inserção na paisagem, no contexto do centro histórico, e esses usos, então, que ele teve ao longo da história da própria Garopaba, né, desde a armação, né, quer dizer, vamos imaginar que aquelas paredes ali, aquelas janelas, testemunharam a construção, a implantação da armação no final do século XVIII e todo esse percurso histórico até os dias de hoje. Então, eu penso que é uma importância histórica inquestionável, para além de todo o valor arquitetônico que ele também tem, porque nós contamos nos dedos hoje os exemplares de arquitetura remanescente do período colonial em Santa Catarina, principalmente do século XVIII. Né? A maioria da nossa arquitetura, da pouca arquitetura que chegou para nós do período colonial, ela já é do século XIX. Então, do século XVIII, temos pouquíssimos exemplares. Então, enfim, a gente podia aí encher várias páginas aí para destacar a importância do casarão, e eu fico feliz, então, e desde já à disposição de vocês para a gente continuar debatendo e pensando em ações possíveis para assegurar a preservação daquele espaço, daquele monumento que é único, que é excepcional. Obrigado. Fabiano, obrigado. Vou emendar uma pergunta que entrou aqui no chat do Francisco. Fabiano, podes falar um pouquinho sobre o uso adequado de um espaço tão importante como o Casarão de Garopaba? Falo já, então? Já respondo agora? Pode, eu acho que sim. Depois a gente já abre para todos os presentes, só como entrou essa pergunta agora, vamos iniciar por ela. Não, eu acho que cabe claro, primeiramente uma definição, né? É um trabalho que está iniciando agora, então avaliar bem as perspectivas de ocupação, de uso desse imóvel, né? A gente sabe que existiriam várias possibilidades aí. Isso é uma questão que é crucial para poder definir que uso e quais usos poderíamos ter nesse edifício, né? Eu penso que são vários, né? Eu acho que, de qualquer forma, é inquestionável o valor de memória que ele tem, que está ali preservada, e aí um bom estudo, um bom projeto, na verdade, daria conta, né, de avaliar o potencial desse edifício, de colocar realmente isso no papel, e pensando no entorno, pensando na relação dele com o centro histórico, porque é um edifício que ele não está isolado, pelo contrário, ele se relaciona, se articula aí com uma série de outros bens, com o espaço do centro histórico de Garopaba. Então, o potencial é inquestionável, né? Agora, acho que um bom estudo é o que vai determinar, vai indicar o uso mais adequado e a forma mais adequada de ocupação, pensando, acho que indiscutivelmente, nessa vocação, nesse potencial que ele tem como um espaço de memória, né? Ok. Bem, pessoal, a gente vai abrir agora para questionamentos, intervenções, enfim. As pessoas fiquem à vontade para se manifestar e aproveitar aí a presença do João, da Roberta e do Fabiano, porque a importância do centro histórico, da armação baleeira, desse casarão. Assim, eu ouvindo essas histórias, eu imagino se tivéssemos um museu, um espaço cultural, né, para que essa meninada que está vindo aí do ginásio, infância, escola, enfim, aprender essa história que é muito bonita, né, que é muito importante, e não é só importante para Garopaba, pela fala de vocês, se juntar
o que o João, a Roberta e o Fabiano colocou, ela transcende a importância de Garopaba. É uma história que o Estado de Santa Catarina tem que valorizar, esse país tem que valorizar, né? Então, a palavra está aberta, pessoal, fiquem à vontade aí. Pessoal, vocês podem fazer questionamentos ou uma fala, erguendo a mãozinha, ali tem uma mãozinha, apertando na mãozinha ou escrevendo no chat, como vocês quiserem. João Henrique, por favor, está com a palavra. Está sem som, João. E agora? Deu? Agora sim, pode falar. Eu agradeço muito a palestra, agradeço também a participação das pessoas que são de fora do grupo, do Fabiano e da Roberta. E fico feliz de ouvir o João, porque o João Pacheco sempre conversa com a gente sobre isso. Acho que a gente já sabe tudo isso e sempre é uma novidade, né, para nós, e ainda mais como professor. E eu queria perguntar para o João Pacheco uma situação, como é que teve na escola, nas décadas de 70, 80 ou 90, ou até no início desse século, assim, a representatividade do casarão, se existia visitas guiadas, como é que isso era trabalhado antes, porque hoje eu até acompanho, vejo que acontecem algumas atividades, uma fala, mas como é que era no passado? Para as pessoas que têm 30, 40 anos ou mais de 20 anos, os adultos, né, o que é o casarão para essas pessoas de Garopaba? Olha, João, pela minha experiência, infelizmente a escola não tratou disso. Quando eu vim trabalhar como secretário em Garopaba na década de 90, a gente percebeu que, aí estou falando da década de 90, né? Você falou um pouco antes, mas eu vou aproveitar para comentar. O material disponível para os professores era uma apostila super simplificada, com alguns elementos, inclusive sem referência, sem apropriação de relação com autores, com produção acadêmica. Então, eu te digo assim, a nossa escola tinha professores de muito valor, trabalhavam valores de afeto, valores de perceber o conhecimento, mais pertinente à nossa história, até onde eu me lembro, até onde eu vi, infelizmente, não era trabalhado, né? Era um programa escolar praticamente unificado, né? Agora, tive a sorte de ter na família essa tradição, né? Meu pai era uma memória viva e, ao ouvi-lo, eu me enriquecia. Então, eu tenho, por exemplo, o apreço pela história vem da herança do ambiente familiar, não era só meu pai, não, né? A tradição da família se reunia, por exemplo, para as novenas comemorativas do ciclo da Igreja Católica, São Sebastião, a festa do Divino. Esses momentos de convívio social, essa memória ressurgia, as pessoas passavam de uma maneira ou de outra. E isso vai criando, entende? Então, não a escola, mas as diversas formas de transmissão do conhecimento pelo convívio da sociedade, e sim, fortaleceu. Eu aprendi no contato, né? O meu professor, que foi prefeito, Jorge Pacheco de Souza, tinha uma bagagem um pouco melhor, né? Foi fazer o normal em Palhoça, então passava para a gente assim, esse respeito, a admiração, a importância do conhecimento, foi uma herança que eu tive dele, né? Mas, em termos de trabalho da escola para valorizar o patrimônio, valorizar a memória, infelizmente, de uma certa forma, passava-se com outra forma, a nível nacional, por exemplo, aprender os hinos, valorizar a execução dos hinos, esse culto à nacionalidade, que tem os seus prós e seus contras, né? Eram feitos. Então, de uma maneira indireta, acabava trazendo, mas especificamente fazer uma caminhada no centro histórico. Infelizmente, eu não tenho, na minha experiência, e não ouvi também. Pode ser que tenha existido. Ok, João. O próximo inscrito é o Rodrigo de Oliveira e depois o
o Fernando Bittencourt, pela ordem. Rodrigo, por favor. Quem saiu? Boa noite. Quero cumprimentar aqui o professor João Pacheco e cumprimentar na pessoa dele microfone. Os demais. O áudio tá bom? Tá baixo ainda. Deixa eu ver se eu consigo resolver aqui. Vai de novo. Acho que agora deve melhorar. Eu tirei o fone de ouvido aqui. Quero cumprimentar Problema de sinal. João, e na pessoa dele, cumprimentar também os nossos companheiros aqui de debate que estão nessa sala. Tem alguns rostos conhecidos aqui, fico contente. Ainda baixo, Fernando? Ainda está um pouco baixo. João, tá difícil, né? Eu estou ouvindo. Está ouvindo? Então, prossiga, Rodrigo. Posso prosseguir aqui? Porque eu ouço todo mundo bem. Talvez seja um problema no próprio celular. Sempre que eu conversei com o professor João a respeito do grupo, sempre olhei com muito carinho e sempre olhei com contentamento, né, professor João? Ter esse tipo de iniciativa em Garopaba para estudar e pensar o nosso patrimônio histórico. E eu tenho uma pergunta muito específica para o professor João a respeito da presença do Dom Pedro I, e pergunto isso enquanto condutor ambiental, né? A gente, claro, faz a condução nas trilhas, esse tipo de pergunta sempre surge, porque se fala muito do Caminho do Rei aqui em Garopaba e em Imbituba. Claro que isso é um papel muito mais do guia de turismo do que do condutor, né? Mas a gente nunca escapa, né, de tentar explicar e trazer um pouco dessa, não só das questões ambientais, das trilhas, mas também poder falar um pouco sobre a cultura da cidade, né? E aproveito antes de fazer a pergunta para, mais uma vez, parabenizar o nosso patrimônio cultural. Ele tem um potencial turístico tão grande quanto o patrimônio paisagístico da cidade, quanto a nossa paisagem, e deveria e pode ser mais valorizado. Parabenizo o trabalho aí do Fernando e do João através da Maré, dessa tentativa, né, de construir uma ideia de centro histórico, né, e preservar o que ainda a gente tem de monumentos dentro desse conceito arquitetônico de história fundante da cidade. A minha pergunta, professor João, é onde que a gente consegue encontrar, e aqui, enquanto condutor, a gente sempre faz um trabalho e tenta se esforçar para trazer sempre uma informação que vem da academia, né? Então, a gente tem, por exemplo, acessa muito o trabalho da professora Fabiana Cormelato, quando ela vai falar dos nossos sítios arqueológicos, das inscrições rupestres, né? Que é uma trilha que eu conduzo muito. E eu sempre pesquisei sobre a passagem dos imperadores aqui por Garopaba, muito curioso também saber se confirmava esse caminho do rei, e sempre encontrei informações sobre Dom Pedro II em Florianópolis, né? E nunca encontrei trabalhos, e aí possivelmente é por uma restrição da minha pesquisa em si. E aí quero aproveitar esse momento, já que tu falasse da presença de Dom Pedro aqui, da possível presença no casarão, de onde que a gente pode aprofundar essa pesquisa e acessar essa informação, professor, para saber um pouco mais sobre essa possível passagem do Dom Pedro I aqui, para enriquecer cada vez mais aí as nossas conduções pelas trilhas da cidade de Garopaba. Beleza, um prazer, Rodrigo. Muito bom esse contato. Queria só realçar já na sua campanha, participei de um de debates, acompanhei, e os debates que se promovem são muito importantes para a cidade, né? E destaco que talvez se pudesse colaborar com a gente de uma maneira indireta, fazer uma ponte com a professora, com a deputada Luciana, que é a única parlamentar na Assembleia Legislativa que se preocupa com essa temática. E como ela é do PT e você é do PT, pode ser que facilite. É uma maneira. Eu não estou... né? Mas, enfim, a visita de Dom Pedro I, ele teria destino, e coincide com a morte da esposa dele, né? Coincide com a morte. Ele foi no Rio Grande do Sul.
tem um livro publicado que eu acho que recomendo a leitura, que é do Nelson Adams, o jornalista Nelson Adams, que é gaúcho. Ele publicou um livro e ele tenta fazer a trajetória de Dom Pedro I, eu acho que é aqui, de Florianópolis até o Rio Grande do Sul, não sei exatamente, porque eu não fui até o fim do livro ainda. Mas tem registros, eu posso te enviar depois, eu vou coletar, que a chegada de Dom Pedro I, ele teria vindo com o destino de acompanhar a guerra lá com o Uruguai, ele teria saltado em Florianópolis e, por precaução, ele não foi pelo mar, ele teria que ir por terra, né? E os dados que mostram o percurso dele, que ele teria vindo de Florianópolis até Maciambu, do Maciambu ele veio a cavalo, e aí veio até Enseada de Brito, em Enseada de Brito ele veio de embarcação e teria pernoitado em Garopaba. Não diz efetivamente os registros. Esses dados eu consegui no setor de obras raras da Biblioteca da Federal. Eu vou pegar a fonte de referência, eu já te digo que é uma fonte que vai interessar não só o turismo, mas interessa em geral, que é como é que chama? Uma enciclopédia do Carneiro. Ele era um militar, eu não sei o cargo agora que ele tinha, mas é uma enciclopédia de 23 volumes, ele tentou reunir todo o acervo que tinha na época, e tem produções fantásticas. E esse material se encontra disponível no setor de obra rara lá da Federal. E aí eu disponibilizo. E o percurso que ele teria seguido daqui para o sul, daqui até Laguna, ele teria ido até a Vila Nova, que era o lugar mais desenvolvido que tinha, né? Em Bituba era apenas só para guarda, para repouso, né? Ele teria ido para Vila Nova. Inclusive, o Fernando, o pessoal de Bituba lá, o Rony e o Dorvalino e o próprio Nelson fizeram um trabalho de tentar recuperar esse trajeto. Mas o resultado ainda não tem o resultado, né? Mas a fonte primeira, efetivamente, que ele passou em Garopaba, não é só do Nelson, é dessa fonte que eu cito. Ele teria saltado em Garopaba, permaneceu um período na ilha, descansou, se recuperou, e teria seguido por terra, e eventualmente aqui pela proximidade do litoral em alguns trechos. Eu não sei se respondi, mas eu me prontifico a verificar as fontes e de passar. Eu tenho que ter contato. Respondeu sim, professor. Respondeu sim. Não tinha conhecimento dessa enciclopédia. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Fernando Bittencourt, por gentileza. Ok, eu estou com uma interferência aqui, não sei se foi com a entrada com o Rodrigo ali, mas vocês estão me ouvindo bem? Bom, eu deixo a pergunta em aberto, mas creio assim eu acho que mais inclinada aí para a questão do Fabiano. Então, eu queria agradecer a todos pela colaboração e pela participação aí e acrescentar, né, tamanha informação e, ao mesmo tempo, mostrar a importância, né? Então, o Fabiano falou alguma coisa a respeito dessa questão de ver o prédio como um bem usável, né, e guardar ali uma história. E o João Pacheco trouxe ali bastante conteúdo, né, porque é uma história muito rica e muito intensa, que ainda entendo seja uma parte do que de muitos episódios aconteceram ali, né? Então, eu queria ver, no caso, com o Fabiano, ou quem puder responder, já que o casarão, né, está dentro desse conjunto ali, junto com a capela, né, junto com a igreja São Joaquim, que é tombada, né, por decreto estadual, e ele ter essa importância e essa raridade, né, com relação ao contexto baleeiro na costa do Brasil, que teve uma importância fundamental para o desenvolvimento de todo o nosso litoral, onde se mantiveram, onde foram os principais desenvolvimentos, né, de ocupação humana do litoral do Brasil. Se uma importância dessa, né, junto também ali já de um prédio tombado com uma igreja, isso não daria a condição já para ele, por si só, já está na condição de um tombamento, né, de o próprio Estado entender a sua importância, não só local, né, como nacional também.
Obrigado. Fabiano. Então, Fernando, essa preocupação a gente tem já há algum tempo também, né? E principalmente quando a gente começou a fazer esse movimento que culminou já lá em 2018 com o primeiro seminário das armações baleeiras. A gente levantou essa bandeira, né, junto à Fundação Catarinense de Cultura, até pelo fato de que o tombamento que existe hoje da Igreja de São Joaquim, ele em nenhum momento ele relaciona, ele atrela a importância histórica da igreja com a armação. No nosso ponto de vista, isso é um equívoco muito sério, né? Da mesma forma, a capela lá de Penha, também de Itapucorói, elas são tombadas como arquitetura religiosa do século XVIII, né? Elas fazem parte de um tipo característico de arquitetura religiosa que é particularmente importante aqui no litoral catarinense no período colonial, e só, né? Quer dizer, então, toda essa história que o João contou uma parte para nós aqui, ela é ignorada nesse reconhecimento, enfim, que existe, mas que sob esse aspecto a gente entende que ele é falho. Por conta disso, no decreto, no texto, na redação do decreto de tomamento da Igreja de São Joaquim, em nenhum momento há menção ao casarão, né? Esse decreto ele define por padrão uma margem, né, uma área de entorno, né, para que se preserve, se pense na preservação da ambiência desse bem, que no caso é a igreja, mas não há em nenhum momento menção ao casarão, nem a qualquer outro vestígio, então, o aspecto da armação baleeira. Então, já na sequência do seminário de 2018, nós encaminhamos um material à Fundação Catarinense de Cultura, solicitando que eles retificassem os tomamentos das capelas, fazendo referência, então, a essa importância histórica também ligada à armação baleeira, né, e, dentro do possível também, que discriminasse o casarão nessa legislação vigente, para assegurar-lhe também a preservação, porque o simples fato de ele estar na área de entorno não garante preservação nenhuma. A gente teve vários casos já de bens importantes que estavam em torno de edifícios já tombados, né, em que não foi possível se segurar esses imóveis, porque não havia discriminação desses imóveis ali no texto, na redação do tombamento, do decreto. Então, é uma questão importante que eu entendo que a Fundação Catarinense de Cultura deveria, nós já fizemos um movimento nesse sentido e aguardamos até hoje aí uma resposta, um encaminhamento que eu acho que seria um grande passo já nesse processo de reconhecimento do casarão, da importância histórica do casarão e da sua relação, inclusive daí com a capela, com a armação de Garopaba. Ok, Fabiano. Mais alguma colocação, pessoal? Já são 15 para as 9. Então, o João Pacheco. Já passou. Eu queria colocar o seguinte, seria importante ter uma legislação de proteção, mas eu entendo que a proteção só vai se efetivar se a população local, se a sociedade como um todo, assumirem como um bem de valor. Nós não temos preservação que se sustente se a população não reconhecer para si o valor. Então, me parece que o desafio é muito maior. Claro que é importante as tratativas, né, junto à fundação, junto à prefeitura, junto aos órgãos formais, né, institucionais. Mas eu acho que o grande trabalho, o grande desafio é fazer com que esse conhecimento se entrelaçam com a memória do lugar e a população assuma para si. Porque se a população não assumir, né, por exemplo, a igreja tem tombada, tem um decreto, mas nós não temos nenhuma política de fomento para mostrar a importância da igreja como bem tombado. A igreja em si, ela é um símbolo de Garopaba pela sua arquitetura, pela sua singeleza, pela sua localização estratégica, né? Pelo seu encanto. A igreja encanta, o casarão encanta. Então, esse trabalho de mobilizar, né? Eu acredito que o fato de ser uma propriedade particular tenha um fator que limita, e talvez aí o trabalho com a família, o trabalho com os proprietários, né? Quem sabe, assim, em parceria, a gente consiga fazer esse trabalho de educação patrimonial, que eu acho que é o grande trabalho, sem desconhecer a importância da necessidade de proteção formal. É isso que eu queria dizer. Se a professora Roberta queria comentar, e antes do final. Roberto, alguma coisa para comentar?
Eu acho que queria reforçar, né, o que o João acabou de colocar, né, que realmente, né, quem trabalha com patrimônio, né, tem levantado muito isso, que o tombamento ele é importante até determinado momento, uma vez que você consegue, né, políticas de proteção, muitas vezes ter acesso a editais do governo, né, então o tombamento tem a sua importância, né, mas realmente, né, se você não tiver, né, um sentimento de pertencimento, né, dessa comunidade, e eu acho que o engajamento aí nesse processo de preservação, né, o tombamento não consegue resolver, né, todos os problemas que a gente tem quando a gente toca no patrimônio, né? Então, realmente é bem importante, nesse caso, trazer a comunidade, né, para esse diálogo que está sendo feito, e já que a gente está falando de um bem, né, privado, né, nesse caso, seria realmente muito importante, né, esse diálogo com os proprietários, né, para tentar resolver, muitas vezes, os impasses que vão sendo apresentados, sendo colocados, né, e a própria ideia do museu, né, poderia ser discutido com os proprietários, uma vez que a gente já tem casos de museus privados, né, se não for interesse, talvez, ou não for possível um processo de desapropriação ou algo parecido, a gente tem casos de museus privados. Eu acho que interessa muito o turismo, né, da cidade, né, então acho que o Rodrigo colocou isso, né, então acho que tem muitas possibilidades desde que o diálogo esteja aberto, né, mas muito obrigada também pelo convite, né, para participar hoje aqui. Obrigado, Roberto, obrigado a você. Nós estamos quase no final do nosso tempo. A Mara quer fazer uma intervenção, então, por gentileza. Acho que é importante, como o Bartolomeu falou no início, né, desse evento, o nosso grupo é bem jovem, né, aliás, foi numa atividade junto com a Roberta e o Fabiano, que desencadeou a discussão de a gente formar o grupo, né, e esse grupo, eu acho que ele vem fazendo, de fazer os eventos de discussão com essa centralidade no centro histórico, discutindo o centro histórico a partir da armação baleeira, ele é um caminho. Agora nós precisamos avançar nesse caminho, né, para trazer mais pessoas. As nossas reuniões, elas têm tido uma média de, hoje a gente zanzou entre 18 pessoas, ela tem tido uma média de 20 pessoas. Eu não acho que é pouco nem é muito, a gente vem discutindo isso hoje com tantas lives que têm sido feitas, e não acho que é pouco, mas a gente tem que engajar outras pessoas para realmente fazer uma grande parceria com a comunidade para a gente preservar. Inclusive os usos, eu concordo com o que vocês disseram, os usos que a gente vai fazer do casarão, ele não pode ser uma definição de 2 pessoas ou de 3, mas ou a comunidade se agrega nisso, né? Então, o grande desafio, eu acho, do nosso grupo é tentar achar alternativas maiores e melhores do que a gente tem encontrado até então, para agregar outra população de Garopaba, eu acho que é a população de Garopaba em primeiro lugar, para que ela venha fazer parte. E eu quero reforçar o que o Fernando falou antes, né? A gente, quero dizer isso de público, nós escolhemos esse lugar para morar, que é o centro histórico, nós escolhemos o centro histórico para morar, mas nós vemos o quanto nós não sabíamos nada, nós não conhecíamos essa questão da armação baleeira, né? Isso que a gente começou logo a comprar livros e tal, então isso diz do quanto as pessoas não sabem. E nós compramos isso aqui em 2013, né? Participamos de várias coisas aqui do Centro Histórico, mas que a gente não sabe. Então, é uma história que precisa continuar sendo contada de muitas formas, muito repetidas, para que outras pessoas possam se engajar. Pessoal, palavra à disposição.
o professor João, acho que estamos quase no limiar do tempo. O professor João pode, inclusive, fazer o encerramento da reunião. Da minha parte, agradeço a Fabiana, ao Fabiano, a Roberta, enfim, a todos os que participaram, e a parceria dos colegas aí que estão nesse grupo, né? Memória e Patrimônio de Garopaba. Então, ao nosso Dedel, o vereador, que está sempre aqui presente e tem colaborado muito com a gente. Professor João Pacheco, por favor. Queria agradecer em especial a presença de todos, mas em particular a Fabiana e a professora Roberta, que são companheiros de jornada aí nessa luta. E só enfatizar, eu acabei deixando passar, né, há um conceito em patrimônio de um autor francês que fala em lugar de memória, né? E a gente pode considerar que o Casarão é um lugar de memória em especial, né, nesse conceito. E a gente está fazendo um pouco do que a gente está fazendo bastante do que está ao nosso alcance, e acho que a gente tem que continuar nessa luta e tentar agregar, né? Fica o convite aí para dia 27, queria reiterar, dia 27 de setembro, nós vamos ter a apresentação do livro de dois irmãos que tratam de um período do centro histórico, que é da década de 60, bem mais recente. É um livro muito interessante, que agrega literatura, poesia, com fatos, com causos, enfim, há um atravessamento de várias questões e também o campo da memória está muito presente. E agradecer a todas as pessoas que estão aqui, certamente vai repercutir, as pessoas vão assimilar, vão comentar, vai circular mais essa atividade, a 10ª do grupo, né? Ali, ó, o Fernando lá está mostrando a capa do livro dos irmãos aí. Então é isso, agradecendo, reiterando, reafirmando a disposição de continuar contribuindo para que essa memória, para que essa história seja divulgada, conhecida, reconhecida e valorizada. Então, nosso boa noite, nosso abraço e dizer que a luta continua. Valeu, João. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Joaneiro. Muito obrigado, João. Obrigado, grupo. Valeu.